aqui, Deus está te esperando lá em cima. Olha para mim. Ei, Deus está chamando lá em cima. Tem muito crente descendo no nível espiritual, se abaixando, se curvando, perdendo o propósito, perdendo o alvo, perdendo o sonho. Ei, Deus diz: prepare-te para amanhã, para você subir comigo, porque eu estou lá em cima te esperando. Continua. E ali, põe-te diante de mim. E ali, põe-te diante de mim. Diga essa palavra: diante de mim. Diga como é ser diante de mim. Olha para mim. Para. Faz favor, meu João Carlos. Acho que você vem. Deus está dizendo assim: suba ao monte e se coloque diante. Olha para quem dá os olhos e põe o seu ladinho assim: é no olho a olho, é na conversa individual. Deus está com saudade de você nesse momento. Você está entendendo? Diga glória a Deus. É isso. Suba lá diante de mim, você vai ficar na minha frente. Oh, meu irmão. Você está perdendo muito, eu não sei porque eu estou dizendo isso. Mas tem muita gente perdendo, porque nunca mais ficou diante de Deus. Nunca mais acordou de madrugada para buscar a Deus. Nunca mais fez jejuns. Nunca mais chegou em culto de oração cedo para falar com Deus. Deus diz: é para ficar diante de mim. Continua. E ninguém suba contigo. Ninguém vai para subir. Isso fala de individualidade com Deus. Tem momento que é só você e Deus. É só você e Deus. Não adianta você querer levar alguém. Nessa hora é só você e Deus. Não tenha para ir, porque eu quero ter um particular contigo. Ei, tem gente aqui que está passando luta e não sabe por quê. Deus está apertando mão na sua vida, porque Deus está te esperando lá em cima. Deus está te esperando lá em cima para ter relacionamento com você, para encher você, para derramar a glória dele na sua vida. Ninguém apareça em todo monte. Ninguém aparece em todo monte. Termina o versículo outro. Nem ovelhas, nem boi se apacentem de frente do monte. Ninguém. É só eu e você. Quem quer ter isso particular com Deus aqui? Levante a mão. Você está no lugar certo. Diga para quem não sabe: você está no lugar certo. Ô irmãos, a Bíblia diz assim: remida o tempo, porque os dias são maus. Diga para quem está ao seu lado: para de perder tempo. Assim que você chegar na igreja, ore, fale com Deus, busca Deus, não perca tempo. Essas horas que você está jogando fora pode te fazer falta amanhã, meu irmão. Pode fazer falta amanhã. Esse desprezo que talvez você dá um culto de oração, a uma santa ceia, alguma coisa importante, pode fazer falta amanhã. Ei, enche essa tarefa hoje. Quem quer encher essa vasilha hoje, Deus aqui? Olha só que coisa linda. A Bíblia diz que eles encheram totalmente. Faz assim, uma cozinha, faz totalmente. Encheu de tal modo, fala, que não teve mais espaço para nada. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Escura. Quando Deus olhar para mim e para você, quando Deus olhar para nós, homens de Deus, e que Ele vê a gente cheio, totalmente, Ele vai sentir uma alegria e vai dizer: agora está pronto para o milagre, agora está pronto para eu usar, agora está pronto para expulsar demônio, para levantar paralítico, para fazer cego ver, agora está pronto.
mais você tem de Deus, mais capaz você se torna. Quanto mais eu estiver de Deus, mais capaz eu serei. Tem gente que não consegue fazer um concurso público, mas sabe por quê? Que está vazio de Deus. Tem mãe que não consegue convencer o filho, sabe por quê? Porque está vazia de Deus. Tem uma mulher que não consegue convencer o marido, mas sabe por quê? Porque está vazio. Quem está cheio, quando abre a boca, convence. Quem está cheio, quando levanta a mão, Deus opera. Atos, irmão, Atos, capítulo de número 3, verso 6, por favor. Quanto mais de Deus você tem, mais capaz você se torna. Quem quer ser capaz para fazer grandes coisas aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, por favor, olha para mim. Quem é que tem desejado ser usado poderosamente na mão de Deus? Quem aqui tem sonho de ver o paralítico levantar através da sua oração? Quem aqui tem sonho de ver um canceroso se curar? Quem aqui tem sonho de ver ali no hospital alguém está morrendo lá de câncer e você chega lá e botar a mão e aquela pessoa levantar? Quem tem? Deus quer te usar desse jeito. Mas quando chega o necessitado na tua frente, você está tão vazio, você não tem nem mais para você. Eu acabei de ligar para uma ovelha minha que eu vi essa menina. Não foi só o que veio, eu cá de ovelha. Que o bom pastor conhece as ovelhas, sabe quem chega e não chega. E liguei para ele e disse isso para ele. Eu disse, irmão, quando o homem fica vazio, nem força nas pernas ele tem. Vem com a vigília como essa, tá morrendo. Ele já chega programando a hora que ele vai embora. Precisa estar cheio. Porque quem está cheio, ele sonha, ele grita, ele briga, ele batalha, ele luta, ele não desiste. Quando você está cheio, acontece isso aqui, verso 6 do capítulo 3 de Atos. E disse Pedro: Pedro disse: não tenho prata nem ouro. Hoje, hoje é diferente. A igreja de hoje, irmã Sabrina, tem prata, tem ouro. Hoje os crentes exibem seus melhores carros. Chega na casa de uns irmãos, você, meu Deus, onde é que eu estou? Os móveis são os melhores, da melhor linha. Hoje os pastores usam terno do mais caro. Se tinha uma reunião de pastores que eu fui, chegou o irmão lá falando do terno. Quando ele abriu a boca para falar do preço, quase que eu desmaiei. 5 mil reais no terno. Falei, está amarrado, Satanás. Pega ele para de perna abaixo. Hoje a igreja tem ouro e tem prata. Mas olha o que o João falou. Olha o que Pedro disse, eu não tenho ouro. Mas o que disse? Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Para não ter fazia o que eu tenho. Diga para quem está ao seu lado, você não consegue dar nada para ninguém. Se primeiro você não tiver. Sabe por que sua família está batendo a cabeça para lá para cá? Porque tem alguém de Deus lá dentro que está vazio. Tem mulher de Deus em casa vazia. Tem obreiro vazio em casa. Tem crente vazio. Não tem nada para dar. O filho está querendo usar droga, ele está vazio. Ele não consegue convencer que as drogas levam para o inferno e Jesus leva para o céu. Ele olhou para aquele e disse: o que eu tenho, eu vou te dar. O quê? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Diga para mim, pessoal, quem tem Deus é ousado. Olha o versículo 7. E tomando pela mão direita, Ele fez o quê? Pegou o quê? A mão direita. Ele fez o quê? o levantou. Olha aqui, irmão. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te encher hoje. Ao ponto de você ser ousado, você vai pegar na mão das pessoas e vai levantar elas.
está cheio de Deus, ele é ousado, ele segura na mão de quem está caído e levanta ele, coloca ele de pé. A pessoa pode dizer, eu não dou conta de ficar de pé, eu não posso. Ele fala, vai ficar, porque eu tenho e eu vou te dar. O que eu tenho, eu vou te dar. Abraço e cantará. Hoje nós temos em nossa sociedade o reflexo da ausência de Deus, violência, crueldade, ambição. Nós passamos aqui uma semana sem ver televisão. Alguns aí ouviram uma reportagem agora, recente, que aconteceu no Rio de Janeiro. Que coisa doída, né? Que coisa de fazer chorar. A nossa sociedade precisa de Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga: quem tem a missão de trazer Deus para a sociedade, põe o dedinho no olho dele, por favor, diga: é você. Diga bem, somos nós. Aleluia. Você começou a entender por que o tempo estava difícil aqui de hoje, você entendeu? Já começou a perceber por que estava uma luta você chegar aqui hoje? É porque hoje Satanás sabia, Deus vai dar uma injeção nesse povo, que eles vão sair daqui cheio dele, tão usado, e vão ganhar aula com o sistema espiritual. Eu não quero o diabo quer parar você. O diabo quer te parar. Põe a mão no ombro da sua lado e diz para ele: o diabo quer te parar, irmão. Diga para quem está ao seu lado: nós somos a última esperança. Isso é para mim. É por isso, pastor João, quando a gente vai passar um dia de jejum na luta, a gente fala assim: hoje eu vou fazer evangelismo. É uma luta para evangelizar. Hoje eu cheguei aqui mais cedo para orar para os irmãos que viriam essa vigília, porque eu sabia que seria uma luta você chegar aqui. E muitas vezes eu aprendi que um pastor, ele tem que anteceder as ovelhas. Ele tem que chegar primeiro. Ele tem que preparar o caminho para as ovelhas vir atrás. Não é fácil. Mas eu ainda me sinto triste porque eu não consegui preparar o caminho para muitos não estarem aqui hoje. Mas eu estou me sentindo vitorioso porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Aqui tem pessoas que não viriam aqui hoje depender de você. Tem gente que veio aqui hoje arrastado. Veio aqui hoje sem saber como viria. Você não entendeu a força que te trouxe, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer reanimar a tua vida. Salmo 91:14. O nosso amor por Deus precisa ser restaurado.